Olá, tudo bom? Estamos aqui para poder estudar mais um pouco na revista Palavra e Vida. Nós estamos estudando o trimestre falando sobre esperança em tempo de quarentena. E a lição é de número 11 e que tem por título Presença Suficiente. Se nós estivéssemos fazendo uma pergunta para as pessoas hoje, do tipo assim, o que traria tranquilidade e paz para a sua vida? Teríamos várias respostas. Algumas delas talvez seria, eu precisaria hoje de uma boa quantia na minha conta bancária. Outros poderiam responder, para poder ter paz e tranquilidade, eu estaria precisando de saúde e por aí vai. Teríamos várias respostas. O problema é que muitas pessoas esquecem de olhar para Deus e perceber que a presença de Deus no dia de hoje, agora, é suficiente para todas as coisas. Eu gostaria que você, junto comigo, estivesse acompanhando o texto que vamos utilizar para o estudo de hoje, que é Hebreus capítulo 13, verso 5 e verso 6. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te desampararei. Assim firmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me pode fazer o homem? É muito interessante observar esta palavra, esse texto de Hebreus, que nos exorta a ter uma confiança na presença de Deus em nossas vidas. Uma das coisas que podemos ter certeza é que no verso 5 nos aponta que a presença de Deus ela é suficiente, sim, e os recursos, eles não. Não podemos esquecer que a nossa dependência de Deus está muito além dos recursos que podemos ter. A nossa segurança, quando está nas questões materiais, quando está no nosso dinheiro, quando a nossa segurança está naquilo que possuímos, estamos fadados a não ter paz, a não ter tranquilidade. Porque recursos são escassos, recursos são limitados. Estamos vivendo nesse tempo da pandemia, do coronavírus, e sabemos que pessoas têm sido ceifadas e pessoas até com bom recurso, com boa oportunidade de ser acolhidos nos melhores hospitais, mas a vida ela chega ao fim e os recursos também são limitados. Mas quando nós confiamos em Deus, como diz o texto, olha, não seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Ou seja, precisamos ter contentamento, alegria com as posses que temos. A Bíblia não condena a termos as nossas posses, não. A Bíblia condena termos amor pelo dinheiro. Ou seja, a segurança no dinheiro, ou seja, relacionar paz, tranquilidade e felicidade com os recursos. A Bíblia fala que nós podemos ter paz, como Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo oferece tranquilidade e paz através dos bens materiais, mas é em Cristo Jesus, é em Deus que nós temos essa segurança. Mas a presença de Deus também ela é suficiente para nós. Mas, e aí, nesse tempo em que vivemos, né, o templo, ou seja, o espaço de adoração, o local que às vezes chamamos de igreja, não é suficiente. É bom lembrar que o autor aos Hebreus escreveu para um grupo de pessoas, de cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, que estavam tentando voltar às práticas judaicas,
ao sacrifício, estavam querendo voltar para somente o templo, adoração e culto lá no templo em Jerusalém, e também a circuncisão e tantas outras coisas. Porém, o autor afirma e coloca de uma forma bem clara que essa questão não é suficiente para poder ter paz. O texto é bem claro quando diz, olha, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. É bom lembrar que esse trecho aqui é a menção do capítulo 31 de Deuteronômio, quando Moisés passa o cajado de liderança para Josué. E ele apresenta Josué para o povo e diz que o Deus que estava com ele e também com todo o povo durante 40 anos no deserto, estaria também com Josué. E Deus reafirma esta promessa logo no início do capítulo 1 de Josué, o verso 5, 6 e 7. A promessa de Deus é que nunca vai desamparar, independente das circunstâncias externas, o local aonde estejamos. Tem crente que acha que pode ter paz apenas dentro do templo. Mas o povo estava no deserto, e ali no deserto Deus estava. Josué estava entrando na terra prometida ao povo, e que Deus ali estava o encorajando para possuir aquela terra. Então, a presença de Deus é suficiente. Estamos nesse período de quarentena. Poucos estão tendo a possibilidade de ir ao templo para adorar, orar. Mas Deus está aí onde você está. Deus se faz presente onde quer que você esteja. Mas também nós podemos aprender nesse texto em que a presença de Deus, sim, ela é suficiente. Mas os nossos cuidados, ou seja, aquilo que podemos tentar controlar, são limitados. Isso não é suficiente. A menção do texto aqui do Salmo de número 139, escrito por Davi, fala que se nós tomarmos as asas da alva, se habitarmos as profundezas do mar, até ali a tua mão, a mão de Deus, nos susterá, e a sua destra nos conduzirá. Eu acredito que Davi quis expressar aqui que, independente de qualquer lugar desse planeta, desse universo, a presença de Deus é real. Nós podemos ter a certeza de que a presença de Deus abrange todos os lugares. O Senhor, Ele está conosco para poder cuidar. Não aquele Deus que vigia de uma forma para poder tentar punir os nossos erros, as nossas falhas. Pelo contrário, é aquele bom pastor que com a sua mão protetora cuida de nós, independente das circunstâncias ou lugares onde podemos estar. Mas a realidade é essa. O mal, ele existe, o mal, ele acontece, e não podemos atribuir isto a uma ação direta, objetiva de Deus para punir o seu povo, como está nessa pandemia. Porém, nós precisamos entender que, independente dessas circunstâncias, nós temos a boa mão de Deus guardando e sustentando cada um de nós. E Ele até usa toda essa circunstância para poder trabalhar a nossa comunhão com Ele. E eu quero concluir aqui com você pensando o seguinte, em que a presença de Deus, ela traz segurança, ela traz paz. Os nossos sentimentos, eles variam de acordo com a circunstância, mas esse Deus que nós servimos é um Deus imutável. Ele é que nos dá a completa suficiência, nos dando segurança, nos dando paz. Espero que Deus esteja guardando sempre a sua vida e fazendo de você sempre uma pessoa confiante e segura nele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.